fazer cara de malvadão. Malvadão, coração feliz. Estamos começando mais um Brasa Motoshop. Eu, Thiago Ramos, junto com o Pierre William. Trouxemos hoje um convidado especial. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, compartilhar se fizer sentido e curtir. Contigo, Pierre. Já estamos com a mesa posta, com um banquete de ideias, uma boa carne grelhada e hoje ao meu lado está um homem brabo. Assim ele se determinou como um homem brabo e um coração de pelúcia. Não posso rir. Esse cara, ele é dono do Box do Ogro, de Porto Alegre. Ele, em 2019, foi premiado pelas ferramentas Gedore, formado em geoprocessamento, já foi motorista de ambulância, carro forte, essa é a melhor, na verdade, né? Carro forte e caminhão. Dono do canal do YouTube Ogro Humano. Ele se diz mais motociclista do que mecânico, mas veja bem, ele é especialista em Harley Davidson. Será que o cara é bom? Já rodou até o Ushuaia. Tudo na vida dele mudou quando ele decidiu em fazer a própria revisão da moto dele e passar 2 meses rodando de férias. Foi aí que a vida dele mudou. Morou na juventude no interior do Rio Grande do Sul, filho de policial rodoviário federal, Rodrigo Ogro. A pergunta é: o que mais você ouvia do seu pai na fronteira com a Argentina? Pois é, vou falar. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade aqui, dizer que eu sou fã do programa, já assisti vários episódios. E referente ao meu velho lá, que Deus o tenha, né, entrava muito argentino, né? Teve aquela época da M2, que os argentinos vinham com a grana em dobro. E eu me criei num posto da polícia. Naquele tempo tinha umas casas atrás do posto, que era a casa alguns dos guardas moravam ali, né? E a gente morava, então, na BR, né? Certo. E passava muito argentino, um ônibus velho, aquele Citroën Caco, né? E o pai dizia assim: esses caras são loucos. E aquilo sempre me despertou muito fascínio, né? Então e sabe lá o que foi acontecer depois, né? Porque de ver todos esses argentinos entrando, tipo bicho mesmo. Sim. Eles têm uma cultura muito forte, muito né, de forte viagem. de rodar, e não importa o veículo e o estado que está o veículo. Não. Eles querem curtir. É verdade. Isso, né? É verdade. O cara vê pelas assim. estradas aí. Então aquilo ali me despertou muito a vontade também de fazer a mesma coisa. Pro né? teu pai louco e pra ti era diferente, né? O pai, infelizmente, muitas loucuras que eu fiz, o pai já não estava mais presente para me chamar de louco também, né? Mas alguma coisa ele presenciou. E aí, em que momento entra a moto na tua vida, assim? Cara, a cidade que eu morava, no interior, era Pantano Grande. Uhum. É uma cidade, na época tinha 10 mil habitantes, e não tinha moto, muito pouco. E como eu tinha esse contato com a capital, né, que eu nasci aqui, tinha primo, parente, eu vinha para Porto Alegre de ônibus, comprava uma RX 125, que foi a minha primeira moto, né, diga-se de passagem, uma CGzinha, vovozinha ali, por volta de 85, 88, sabe? Levava para Pantano, gastava ela, né, lixava e vendia. Então era um brick, assim. Mas a minha primeira moto foi uma RX 125 82 cinza, que eu agitei muito com ela. Fiz muito. Barulheira? Não, ela tinha aquele caninho foquinha. Eu usava uma jaqueta do pai da polícia de couro. Caraca, sem os distintivos ali, é óbvio, né? Mas igual, era malvadão, né? Sim, já mesmo sem distintivo já, né? Claro, respeito. E cara, lixava, assim, dava pá. Eu não sei como é que eu não me matei com aquilo.
Foi a minha primeira moto. Essa entrou de fato, né, na minha vida. E tu já tinha carteira nessa época? Tinha. Tinha. Filho Teu pai não de deixou. PRF, para ter carteira naquela época era fácil, né? Comprava? Comprava. Não, o teste era bem fácil. Com eles também? Não, era com a Polícia Civil. Sim. Tudo amigo. Chegava com teu pai fardado lá, o cara já tá aqui a carteira. Não, eu vou abrir um parênteses aqui de moto, né? Uma vez a gente veio a Porto Alegre, a turma, a gente queria vir no show do Ratos de Porão, no Araújo Viana. Sim. Aí nós ia no posto da polícia para os guardas lá, o pai ou quem tivesse lá, atacar uma carona. Né? E aí nós chegamos lá, tinha ninguém, saiu para acidente, fechava o posto. Eu com a jaqueta do velho, né? Fazia assim. Os caras paravam assim. Aí foi que um caminhão deu uma carona para lá. Não, porque nós aprontava lá, não tem. Eu ataquei. Que loucura, né? Essa eu nunca fiz. Que o cara, mas sendo policial, dá mais coragem, né? Eu já fiz umas loucuras, mas... Daí... uma outra loucura que eu fiz de moto daí, em relação ao que Deus o tenha, né? Uma vez o pai estava... Eles ficavam no meio da pista ali, né? Fiscalizando e tal. E eu com uma RD 350, sem capacete, e com uma amiga na garupa, né? Tinha que passar no posto para ir na fazenda ali de um amigo nosso. Virei o cabo. Ele fez assim. Tá? E na volta ele fez assim, porque não dava tempo. Aí dei aquela... Sim. Um canhão, né? Canhão. Rodrigo! Não fala palavrão, porque o velho só falava palavrão. Isso aí é as loucuragens de moto que nós fazíamos lá no interior. Eu tenho uma também para contar, cara, que eu tinha a primeira Dreamzinha que eu comprei em 97 para 98. E aí eu saí com a moto, assim, nos primeiros meses, saí com a moto. Recente tirado a carteira e meu pai, eu falei, pai, vou ir pra praia. Meu pai, não, tu não vai pra praia. Não, vou pra praia sim, não vai me pedir. Vou pra praia. Meu pai, não, isso é muito arriscado e tal. E aí eu não fui pra praia, mas daí eu tô na casa de um amigo meu, peguei o telefone e liguei pra casa. Liguei pra casa e falei, alô, gostaria de falar com o seu Eloir, que é meu pai, né? Seu Eloir Ramos. Daí ele, sim. Aqui é da Polícia Rodoviária Federal, o senhor é pai do Lucas Thiago Ramos. Aí, meu pai ficou branco, assim, minha mãe contando, ficou branco, daí largou o telefone pra minha mãe, alô, mãe, sou eu. O que tu falou que teu pai tá deitado no sofá aqui? Não morri, cara. Achou que o Piá tinha morrido, né, cara? Puta. E aí, meu pai, quando eu cheguei em casa, cara, com 18 anos, meu pai deu uns tapão em mim, assim, e jamais isso. Não, eu depois da RX, eu tive até uma Java. Java 1959, mas essa não tinha placa, não tinha nada, né, velho? Eu comprei eu lembro que eu andava com ela com um alicate de pressão, ali para trocar as marchas, não tinha banco, tinha um pelego, e eu andava assim, por tudo com aquilo, sabe? É 2 tempos, motorzão, assim, 180, se eu não me engano. E, cara, depois de moto, eu vim morar em Porto Alegre de volta, família, filho e tal. Aí comecei a usar uma moto pequena para ir trabalhar. Primeiro eu comecei com uma RD 135 e depois eu acho que em 2008 lançaram não sei se lançaram, mas era uma Intruder. Aí eu usava a moto para ir para o serviço porque eu não aguentava pegar o ônibus, trem. Então eu tinha aquela veículo de transporte aqui. Só que lá dentro da empresa, que é essa empresa de carro forte, eu tinha uns amigos mais pirados que eu que resolveram, vamos fazer um motocamp, vamos lá para os cânions. Tá dando na televisão que vai nevar. Bora. Aí comecei a fazer motocamp com a Intruder, levar barraca, tudo, e mais uma gurizada. Nós acampamos no Malacara, mas pensa, um dia frio assim de quebrar gelo na poça d'água, né? E aí eu comecei a linkar muito a moto com a aventura, entendeu? Entendi. Tem tudo a ver, né? O espírito de liberdade, tu tá sentindo todo o aroma da vegetação, o frio. Tu sente o cheiro, o calor, a troca de calor dos lugares, né? Tu sente as correntes. Com certeza. E aí tu fica muito mais integrado, né, na natureza e é uma trip melhor que fazer de carro, eu acho, né? Então a gente começou
e rapel, e vamos lá, vamos cá. Fizemos umas indiadas assim, se eu parar para contar, vai longe. E depois eu desisti da moto. Eu comecei a me acidentar, um táxi bateu atrás, eu comecei a avaliar, eu disse, não, estou correndo muito risco para ter um meio de transporte para me levar para o trabalho. Eu disse, não, deixa quieto. Depois agora em 2014, eu acabei me separando da outra esposa, né? Eu disse, não, agora, cara, estou livre, leve e solto, né? Vou comprar uma moto e vou para o Chile, porque eu sempre tive essa pretensão, assim, de fazer uma viagem para a América do Sul aqui, né? O que eu comprei? Uma V-Strom. Uma V-Strom. Mas nisso... 650 ou 1.100? Uma 1000. Uma DL 1000. DL 1000. E já comprei pronta, cheio de maleta, aquilo. E tá, vou pro Chile. Nesse meio tempo eu conheci a Grazi, que eu tô com ela até hoje. Na verdade, a Grazi me pegou, caí da mudança mocho, assim, sabe? Eu tinha levado um pezão, não queria nem saber. E aí eu voltei um pouco. Aí a gente foi jantar e a Grazi, eu tava assim, ó, e ela... Blá, 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 blá. Eu disse, Só por ir para casa. não queria nada, velho, não queria nada com nada, assim, não queria distância. Aí ela falou para mim, eu vou comprar uma Harley. Aí eu, opa, tem futuro esse corpo. Andava de intruder, agora uma Harley, me separei, uma mulher com uma Harley, né, cara? Opa! Melhorou? Melhorou o brick, né? Não, mas aí é aquelas coisas de jogar a palavra, né, no universo e as coisas se concretizarem, né? A gente acabou ficando junto, eu esqueci essa parte da Harley, né? Não totalmente, esqueci um pouco. O meu irmão foi trabalhar na concessionária de consultor. Meu irmão sempre trabalhou em concessionária de carro, então foi parar lá na IESA, na Harley, né? Aí ele comprou uma Sporter carburada, um xodó. E eu comprei a DL 1000 Suzuki. E com aquela ideia, né, de, não, agora eu vou desbravar o mundo, né? E a Grazi já sabendo, né? Ninguém me segura. Numa dessas a gente vai para a praia. Minha mãe mora em Torres. Eu com a DL, os baús tudo lotadinho, a Grazi na garupa, a 180 quilos só fazia um ventinho. Firminho. E o meu irmão com o Harlão dele, com um filho de 2 metros de comprimento na garupa dele, com os joelhos apontados para cima. E eu olhando assim, ele desvia. A freeway não tem buraco, né, velho? Sim. Mas pode ter um cascalho, uma coisinha. Ele desviava tudo assim. Eu disse, mas coitado, essa bosta aí não tem amortecedor, não tem nada. E eu ali flutuando. Paramos no pedágio de Osório. Ele disse, ô Marcos, vai um pouco aqui, leva o Yuri aqui, deixa eu ir. Eu nunca tinha pilotado, né? Cara, saí assim 200 metros. Eu disse, mas que coisa bem boa isso aqui, cara. Parece uma 1519, um Fenemé. E eu sinto, tu sente vibrando e me apaixonei, né? Tanto é que no Luzardo ali, que eu acho que dá uns 10 quilômetros depois, ele entrou assim. Eu disse, ele vai querer ficar, né? Eu vou seguir no Harlão. Ele desceu assim, dá pra cá. Tua moto aqui parece um ônibus na Planalto. Cara, eu fiquei decepcionado, tá? Agora eu vou até lá. Aí eu, puta merda, pior que é mesmo, é um ônibus da Planalto, aquilo vai... Aí eu peguei e disse pra ele, cara, se entrar uma lá no repasse, eu vou vender isso aqui e eu quero uma. Aí entrou a Dyna, que eu fui pro Chuá e tal. E eu consegui vender assim rapidamente, era uma moto boa, fiz um brick rápido. Todo mundo gosta da V-Strom, né? Uma moto excelente, ela tinha 26 mil quilômetros. E era um cara caprichoso. Assim, eu até então eu amava a V-Strom. Não, mas a V-Strom, cara, e é um torquezão, a moto tá louco. Boa, né? Não, boa aquela reta do túnel ali, eu passo 180, 190, canhão, né? Sim. Mas é que, cara, eu fui acostumado com pau velho, né? Com caco velho, e tu pega uma Harley, ela te remete muito a esse trabalho de bordo, entendeu? Tu tem que praticar contra-esterço. Cara, esse trabalho de bordo que me fascina na Harley, e o motor, toda essa questão
E dali começou essa tua paixão por Harley, até isso 2015, ali, mais ou menos, dentro da tua Foi cronologia? 2015, 2016. E aí eu fiquei um bom tempo com a Dyna. Eu disse, não, agora, era uma Dyna o modelo dela, uma Dyna vermelha, que tem... Inclusive tem uma série de vídeos no canal ali da minha ida para o Ushuaia, que foi a primeira grande viagem assim, que eu fiz com ela, né? Claro. Que é a maior de todas, né? Sim. E eu tenho até hoje, né? Mas eu digo assim, que o harleiro mesmo lá em casa foi a Grazi, né? Ela que começou Ela que Rodrigo, só uma perguntinha. O ponto da carne. Eu é mal passado. Mal passada. É. Top. Então, eu não tinha essa... Teve 2 momentos assim que eu posso descrever assim, de que bateu esse negócio da Harley, foi esse, e foi quando eu entrei no Senai, no CT de treinamento da Harley lá em São Paulo. E eu tive até que me esconder assim para chorar, quase chorar num canto lá, porque eu disse, vou passar vergonha aqui, um barbudão desse. Sim. Mas é um negócio forte, assim, tu entra e vê tem 60 motos lá, 30 motor em bancada. Tem um dinamômetro lá dentro da Harley, que veio lá dos Estados Unidos. Só para aferir a moto deles. Na verdade não usam mais, aqui não usam porque tem que colocar alguns acessórios que não é permitido, né? Aumentar a potência e tal. Então aquele dinamômetro no início funcionou, agora não está usando. Sim. Mas tu vê toda aquela estrutura, sabe? E dá um choque, assim. Foi 2 momentos assim que eu disse, não, tô fazendo a coisa certa. Sim. Isso lá em São Paulo, quanto tempo é de curso para te aprender a mexer na... Cara, em São Paulo, assim, tem vários módulos, né? Tem o básico, que é muito voltado para proprietário, entendeu? Aquela coisa assim, que tirar uma roda de uma Harley não é uma coisa fácil. Sim, sim, sim. E se tu tá, por exemplo, numa viagem, que tu tem que ir numa borracharia, é melhor tu meter a mão e tirar, porque é complicado. Então esse básico... Os caras vão arranhar, vão estragar tudo e tal. É chave de polegada, na maioria, e não tem, aí vai estragar parafuso. Sim, vai comer a cabeça do parafuso. Tem tudo isso. E toda a questão de esses básicos, assim, falo muito de lubrificante, de combustível. Depois tem o intermediário, que fala das tecnologias específicas das motos, sabe? Das famílias, por exemplo, Softail. Faz um curso da Softail, como é que ela funciona, como é que... E aí tu já vai mais a fundo na mecânica. Sim. E depois tem os avançados, que é transmissão, motor, elétrica, agora está para sair um de injeção. E eu fiquei 2 meses lá fazendo... Que legal. Ainda falta curso, porque tem uns ainda que eu não fiz, né? Sim. E também aqui em Porto Alegre eu fiz o curso do Rodrigo ali da W Racing. Eu e a Grazi fez junto. Sim. A gente ficou 4 meses, ele é excelente porque tu tem uma visão ampla, né? Sim. Eu não quero ser bitolado e entender, não que eu vá trabalhar com tudo que é tipo de moto, eu não tenho mais tempo para isso, entendeu? Sim. Eu comecei tarde, mas eu quero poder conversar, entender uma esportiva, uma Big Trail, Sim. que no final das contas é quase o mesmo... É o universo, né? O universo motor de moto. E não muda muito a mecânica. Sim, né? Não muda muito a mecânica. Sim. Mas ali o curso do Rodrigo, super à prova. No final das contas, o mecanismo é o mesmo, né? No final das contas, o mecanismo é o mesmo. E assim, ó, dentro do curso da Harley, o que eles ensinam, assim, para as motos... Sempre carregar uma bandeja por causa da pingação de óleo? Essa de peguei não, mas Mas enquanto quais os modelos de motores assim que vazam mais? As mais antigas, né? Mas não é por modelo, é por tempo de estrada, né? As novas, uma que outra pinga, né? De 10, 9. Mas é tranquilo. Não, eu sei, mas como é que é? É um folclore da Harley dizer que vaza, né? Dizer que vaza. Mas, enfim, não quero quebrar, né? Quebrar o clima aí, o cara não vamos falar. Não, me ofendeu. Mas assim, dentro desse universo de Harley, assim, o que tu acha, qual dessas motos tu acha que é a melhor e que tu gostaria, ou que eu sei que tu tem uma, mas assim, daqui a pouco é o meu sonho, tem uma 2025 que saiu e tal, modelo tal, qual seria desse universo aí da Harley, dentro da Harley, qual seria a melhor moto para ti? Cara, eu sou muito conservador, assim. Essas motos novas, as mais novas, eu acho legal tudo,
Mas como eu gosto de viajar e para lugar que não tem suporte, eu prefiro as mais analógicas. Assim. A que eu tenho é uma moto 2010, que ela veio... um ano seguinte já mudou, tem uma Redcam ali de módulos, né? E essa mais velha é mais analógica. É mais analógica, eu prefiro as mais analógicas. Mas é com injeção, mas uma injeção mais simples. É uma injeção mais simples. Eu prefiro, dos modelos, eu prefiro a Dyna, que foi o modelo que eu fui para o Ushuaia, que é um modelo que já nem fabricam mais, mas eu acho que é uma moto que ela, talvez, ela remete muito a Harley, porque ela é com coxinho no quadro. Então o motor não tem balanceiro. A vibração do motor, quem absorve são esses coxins e o piloto que está em cima. Então essa... E a balança é fixa também? A balança é fixa. Não, a balança é fixa, mas tem rolamentos ali, né? Tem rolamentos, mas tem amortecedor? Seca. Não, tem amortecedor traseiro, ela não tem... Porque tem umas Harley, quando não sei qual modelo, que não tem amortecedor, né? Que ela é... Rabo duro. Rabo duro. São as mais antigas. Né? Então eu teria, que é uma coisa fácil de ter, né? A minha vale mais até que uma Dyna. Inclusive, esse final de semana eu estava na Milwaukee Garage, que é uma oficina lá de Passo Fundo, um amigo, do Arthur, e quase que eu vim com a Dyna. Só não vim porque ele desvalorizou muito a minha ali. Né? Eu disse, eu vou vender e depois eu venho aí buscar. Mas quase vim com a Dyna. Então a Dyna é uma moto da família, da Harley, que eu teria fácil. Sim. Teria não, vou ter ainda. Sim, já teve e agora já tive e por bobagem assim eu vendi. Não é bobagem, eu passei por tem um intervalo aí da minha vida que quando eu vendi a moto, tudo foi uns acontecimentos assim que me levaram. Né? Fui picado por uma cobra, depois tive Covid, depois tive câncer. Eu achei que eu não ia poder andar mais de moto e aí eu disse, não, vou vender a Dyna, vou pegar uma mais confortável. Sim. E era tudo coisa da tua cabeça. Loucura, porque fazia parte da minha cura. Assim. Eu tinha que estar projetando, eu tinha que estar me enxergando andando de moto de novo, entendeu? Então eu negociei moto, era um processo, né, que eu passei legal. Cura. Assim, legal, cara. Legal, porque o câncer Só que essa visão. O câncer é 98%, eu estava vendo esses tempos, 98%, 94% psicológico. 4% é genético? Não, 4% estilo de vida e 2% genético. Tu vê, né? 94%. Eu bati muito nisso. Porque eu tive... Já te mandaram alguma vez tomar longe? Já. É ali que eu tive câncer. Eu tomei longe, né? Para não evitar corte, né? Sim. Então, tu imagina um cara que gosta de andar de moto e não pode sentar. Eu fiquei 1 ano e pouco, cirurgia e, cara, passei um sufoco. Mas eu sempre, eu busquei na moto, não, eu mirei assim, eu vou andar, eu me vi andando, eu troquei de moto, vou pegar essa, vou pegar aquela, eu foquei na cura. O objetivo era voltar a andar de moto e acabou. A moto foi determinante para isso, assim. Claro que o apoio da família, sim. Mas a moto foi o que eu botei lá na frente, eu vou andar bem sentadinho nela e nada de ruim vai me acontecer. Que massa. Então foi nesse processo eu troquei de moto, entendeu? Eu precisava, sabe? Sim. Precisava. Mas eu vou voltar para a Dyna. Vai sim. Pode ter certeza. Agora tem um pelego para ficar mais confortável. Só uma questão. Podemos dizer ali que tu ganhou um prêmio bem importante, né? Foi num concurso, né? Tá. Isso. Podemos dizer, é um prêmio da Gedore, isso? Gedore Red. Pode falar um pouquinho sobre esse prêmio e se esse prêmio foi o divisor de águas na tua vida, foi o pontapé inicial para te partir para o boxe do Ogro? E qual foi a emoção? Tinha vários competidores, provavelmente. Sim. Assim. Como que foi isso? Conta um pouquinho sobre essa situação. O que foi o sentimento de estar competindo e ganhando um prêmio e talvez ali um pontapé inicial para toda essa história? Tá bem. Eu vou falar primeiro do concurso, né? A Gedore, ela lançou uma campanha, né, que era
Tohiro, o herói das ferramentas da Gedore, e ela tinha uma premiação que era um kit de ferramentas muito bom, completo, né? Que contemplava ali 4 torquímetros de meio quilo a 30, carrinho, ferramentas milimétricas, enfim, bastante coisa. E eles, um ganhador seria por voto popular e um segundo uma comissão interna da Gedore ali que ia escolher um para premiar, né? Aí, a partir disso, eu comecei uma campanha. Eu já havia voltado do Ushuaia, e nessa viagem do Ushuaia eu percebi muito essa cooperação entre os motociclistas. Eu recebi muito isso. Eu fui acolhido, sabe, em casas, e eu senti de verdade assim, o que é, né, esse sentimento de ajudar o próximo ali, tá todo mundo vulnerável naquela situação e se ajudando. E aí eu disse, não, vou fazer... A minha bandeira na Gedore foi, na campanha, né, foi criar o Box do Ogro, que seria uma oficina comunitária, que precisa de ferramentas, e acolhimento também, né. Tanto é que de lá para cá já passou lá no box ou lá em casa, né, argentino, colombiano, canadense, essa galera que está viajando, já dei suporte, né. Então essa foi a bandeira, e eu acabei fazendo 3.400 votos, que foi uma votação bem expressiva, ganhei por voto popular, né, e, cara, a emoção foi fera, só que eu fiquei com o box, né, atendendo até então, né, por isso que ele é 2020, porque foi no final de 2019 que eu ganhei as ferramentas e montei o box, não como uma oficina, né, prestadora de serviço, mas sim como um suporte que é até hoje. Para né? acolher viajantes. Para acolher viajantes. Até hoje tem esse propósito. A gente não quer perder isso. Entendeu? Carrega isso mesmo com a Com mecânica, certeza. carrega isso. Ontem, agora está no Google Maps, ontem um cara bateu lá com uma Dafra, uma motinha assim, a Dafra com motorzinho. Eu disse, cara, eu mexo só em Harley. Ele, não, mas eu disse, não, o cara está empenhado, faltando um parafuso, era 8 horas da noite. Eu disse, não, entra aí que o nosso propósito é socorrer e acolher, né? Não precisa estar vindo do São Paulo, Argentina, era um entregador ali. E aí dei o socorro para ele, e aí eu lembrei, não, esse propósito eu não posso perder nunca. Entendeu? Não interessa a moto que aparecer, que se o cara está empenhado... Se puder ajudar, ajudar. Porque amanhã ou depois eu vou ser beneficiado com isso, eu acredito nisso. Sim. Então, veio o kit de ferramentas. Eu tinha um trabalho numa estatal, né? Então eu não conseguia ter essa dedicação total ali nas ferramentas. Foi quando, agora em o ano passado, né, 2024, eu me desvinculei, né, da estatal e aí resolvi fazer a viagem de 2 meses pelo Chile e usando as ferramentas. Eu sempre usei em casa, assim, de modo mais amador mesmo, né? E agora eu já estou contando, estou indo além da tua pergunta. Sim, mas uma das questões é o box do Ogro, e é isso aí que tem que contar, né? E aí eu tinha uma Lander, eu disse, eu vou reformar a Lander, porque eu quero fazer a carreteira austral, que são 900 quilômetros de rípio, então eu preciso de uma moto mais trail, que não é uma grande moto, mas é uma moto que ia me atender perfeitamente. E eu comecei no box, né, fazer a reforma dela. Foi quando eu me dei conta que passavam os dias, cara, mas eu tô aqui fazendo essa... E tá tão legal. Tá tão legal, tô me sentindo bem, sabe? Começou a me transmitir uma sensação de paz ali, tá fazendo a manutenção. Foi quando eu tive a ideia de, não, vou me especializar, vou estudar, vou correr atrás e vou montar a oficina. Então tô virando mecânico, né? Eu já sou mecânico, né? Sim. Mas foi um negócio que veio assim mais tarde, porque normalmente o cara se criou dentro de uma oficina. Sim, se criou. É o pai, eu tenho o tio, né? E eu foi diferente, assim, eu não nasci com essa pretensão, né? Sim. Mas sempre gostou de moto, na verdade, não, né? Sempre.
Não, e agora eu no meio delas, para mim tá melhor ainda, entende? Uhum. Se eu não tô andando, eu tô descobrindo um monte de coisa ali, né? Uhum. Porque cada moto tem um DNA, né? 2 motos iguais, nova na fábrica, não são iguais, né? Uhum. Se eu tirar 2 modelos igual, tu vai ver que as duas não... Alguma coisa diferente Alguma vai ter, coisa né? diferente vai ter. É uma potência a mais, uma potência a menos, mais dura, mais macia e tal. Vai depender do uso e tal. Claro. Então esse tipo de coisa tá enriquecendo muito, assim. Sim, e hoje tu atua como oficina mesmo para Harley em Porto Alegre. A minha oficina é especializada em Harley, ela está na zona sul de Porto Alegre. Eu abri um box na minha casa, então ela é parte, onde era a churrasqueira virou oficina, e onde era a churrasqueira, de fato, está o compressor de ar dentro. Ah, dentro. Que precisa ter dentro do ser fechado. Eu botei dentro da churrasqueira e eu atendo ali. E a gente está modificando o ambiente assim para ficar mais acolhedor para motociclista, entendeu? Motociclista, o cara vem de longe. Não, o cara não chegar assim, estou numa casa onde eu piso, entendeu? Então a gente já fez agora o Ogros Day, que é outra história também. Mas legal, legal. A gente fez uma festa lá, mudou o layout, botei uma parrilla na rua, a gente construiu um palco para show, assim, pra música. E foi bem bacana, assim. Teve o apoio da Gedore, da Repsol. Então a Gedore continua assim te apoiando? Não, a Gedore foi o seguinte, com o advento da pandemia, morreu o Tuhiro, né, cara? Porque a pandemia matou tudo, né? Então o Tuhiro vinha naquele cheio de projetos e parou tudo. E agora, com o evento da oficina, ressuscitou o Tuhiro. Aí o pessoal da Gedore me chamou, eu fechei um contrato com eles de marketing, de influência, claro. né? E eu estou testando ferramentas na oficina, estou apresentando ferramentas da linha Gedore Red na oficina. Que legal. E está bem legal essa parceria, porque não me falta ferramenta. E só dá melhor qualidade? Virou um laboratório deles. Também. E agora, eu botei em atividade todos aqueles kits. Eu tinha ferramentas, maletinha que eu nunca tinha usado. Sabe quem começou assim? Não sei se acredito que tu deve conhecer. Quem começou assim foi o Paraná, com a Fulltech. Ele foi, até que ele virou o laboratório dos caras igual. E foi, hoje é o Paraná, né? Envolvido a Fulltech. Então tá bem legal, porque eles precisam disso também. Claro, né? Eles precisam do produto testado ali, né? De fato, né? E, a Gedore é cara, melhor marca, a melhor marca que tem e tem solução para tudo, né? Sim. Esses dias eu liguei para lá, cara, preciso de uma ferramenta que é parecida com aquela de botijão de gás, que tem as pontinhas viradas para regular a suspensão de uma Softail, que é lá embaixo. Aí a ferramenta original da Harley não encontra, e tem gente que quer dar carga no amortecedor, e aí foi a moça lá que faz a parte de uma consultora, suporte técnico ali, me mandou me mandou a foto da ferramenta ali no catálogo e tal, um compasso, como se fosse um compasso, com as pontas assim. Ela disse, Rodrigo, acho que essa vai te atender. Eu, realmente, porque... Chegou e te atendeu. Melhor ainda, porque um compasso tu tem abertura, tu pode pegar vários tamanhos. E a deles lá era engessada, para cada moto. Só para aquela moto e aquela suspensão. Então essa parceria tá bem legal, porque tu não inventa a ferramenta e não faz nada errado, assim, que vai estragar, né, uma peça. Então a gente está dando liga a isso. Mas legal, assim, tu pegar... Posso comer uma carne? Mas vai. Mas vou botar a carne na frente do ogro, tem o garfinho lá. Eu vou ficar quieto. Não, carne é pra isso aí, vê se tu gostou mesmo da carne, né? Vê se o assador é bom, né? Bom. É chefe, né? É chefe. Não, a Gedore, enfim, cara, é uma marca de peso aí pra já começar assim, que nem tu disse que iniciou assim de fato o ano passado e já começar com a Gedore assim, num apoio desse, cara, pô. E a ideia da oficina, assim, eu sou muito verde para falar isso, sabe? Mas o meu objetivo é ficar prestando esse serviço quase que exclusivo, entendeu?
Porque eu trabalho sozinho, eu faço uma moto por vez. O cliente de Harley ou de moto premium, ele não quer que tu entre ali e resolva rápido e ele quer que tu fique não é pit alisando. stop. Ele quer que tu trate bem a moto. Então, o que eu mais ouço é assim, ó, não, faz com calma. Todo, Eu digo, Eles têm um carinho diferente. Né? eu digo assim, ó, eu não tenho prazo, eu demoro e é caro. Já digo de cara, não, vai devagar aí, cuida bem, né? Então, ele tem uma atenção especial, porque eu vou filmando, olha aqui, ó, o teu rolamento aqui da balança tá assim, Entendi, trabalha com a câmera, com o e cliente. estou mandando pro cara. E o cara, se apaixona, né? Sim, Claro, sim. claro. É tudo que eu quero, tu quer, todo mundo É quer. que Mas a lógico, pessoa quer atenção, né? Tanto pra moto quanto pra ele, né? Sim. Se tu presta isso aí, né? Não tem como o cara não gostar, né? Do teu serviço. então, é a minha proposta. Agora, às vezes o troço toma outra dimensão, né? Lógico. Mas eu não posso perder esse propósito, por exemplo, de ajudar, né? Que foi assim que nasceu o Box do Ogro, e também de ter esse trabalho exclusivo, assim, dedicado. Sim. Então, essa é a nossa meta, assim, de se manter Sim, nessa a linha aí. base de tudo tem A que base de manter, tudo ela tem tem que que- levar adiante. A essência não Isso aí. pode se perder. Tem que continuar retribuindo para Sim. continuar. É, Essa é a ideia. essa E aí continua é- aparecendo bastante gente, assim, tipo, que viajante que chega lá e continua aparecendo durante a semana, final de semana. Não é muita gente, mas tem uma corrente, assim, sabe? Às vezes um amigo meu, Ogro, tô com fulano aí, não sei. Não, manda para cá. Esses dias teve um colombiano, que um amigo brasileiro disse, tem um colombiano aí que eu encontrei na estrada, ele vai passar Porto Alegre, dar um suporte para ele. Aí ele foi lá para casa. O cara estava viajando com uma Fat Boy, com um cachorro atrás. Caramba. Ele catou um cachorro na aduana do Chile. Sabe aqueles cachorros sem pelo? É mexicano o cachorro. Ele tem uma franja, mas não tem pelo, cara. O cachorro. E ele, com aquele cachorro, foi lá para casa e ele queria mandar a moto para Manaus, de avião, para embarcar e entrar na Colômbia lá pelo rio, assim. Que ele disse que não queria voltar pela Pan-Americana, lá pelo Chile e tal. E aí a gente ficou rodando, fui no aeroporto com ele. No fim ele foi a São Paulo, botou a moto em Campinas, no avião, e foi de ônibus até Manaus, cara. Para chegar a tempo de um evento que ia ter lá na Colômbia. Ele queria chegar na Colômbia. Tá. E ele estava há 4 meses na estrada. Pô, que legal. Então esse foi um dos últimos que teve ali, né? Que legal. E aí tu já chegou a acolher alguém dentro da tua casa, assim, tipo de dormir mesmo? Um cara desse Sim. viajante? Não, A ideia é essa? é. Não, achei que era só para meio que dar um suporte na Mecânica moto, mecânica e tal. Não, vários já dormiram lá em casa. Pô, Eu que tenho legal. também um apartamento na frente do lado, que às vezes eu deixo o cara ali, né? Servido ali, tem Claro. tudo, banheiro, quarto, televisão. Pô, que legal. Mas a maioria dorme, né? Ali. Ah. E é Mas daí qualquer moto também. Ou é só? qualquer moto, né? Qualquer moto. Qualquer moto, qualquer viajante. Pô, legal. Até brasileiro, né? Porque Porto Alegre, ele é um ponto estratégico muito bom, né? Para quem quer ir pro sul aí, né? Uruguai. Sim. Então, pô, tu desce Tem São que passar Paulo, por aqui, na tem que verdade. passar por aqui. Sim. E a gente também aprende muito, né? Com as histórias dos Aí que outros, tá. isso é legal. É o que nós conversamos no início sobre o projeto. Uhum. A gente aqui sentado, cara, eu já comentei com o Thiago, eu já aprendi tanto, cara, tanto com cada pessoa que veio aqui e eu boto em prática, estou botando devagarinho em prática. Legal. Teve o Remy, não sei se você conhece o Remy, talvez conhece, o Remy de Novo Hamburgo. Ele foi o segundo, né? Não o primeiro. Primeiro foi a equipe, depois o Remy, então. E ele, cara, com a idade que tem, com o dinheiro que tem, ele nesse podcast que ele falou sobre que ele e a esposa dele, a namorada dele, estavam pintando a casa quando dava um tempinho. E nas minhas férias, em 17 dias, eu pintei a parte de baixo da minha casa, com aquilo na minha cabeça. Se o Remy faz, eu faço. E ali tá, eu vou pedir. Então, só um detalhezinho que a gente vai aprendendo cada coisinha. E acredito que tu acolhendo esses viajantes, tu também escuta a história e é muito... O cara se solta, cara, e eu aprendendo. Eu acho que eu viajo junto, entendeu? Eu gosto disso, claro. Eu gosto disso. Então, se eu não fui viajar, mas eu
Se eu entrar na história do cara ali, ele me contar, eu vou viajar com ele. Sim, sim. É bem bacana. E depois tem outra, né? Cada um que passa ali fica me esperando na sua casa. O colombiano me mandou um vídeo. Ele chama o Rodrigo, né? Rodrigo, olha aqui, te espera na Colômbia. Agora, Quer dizer, querendo ou não, você tem um ponto, se um dia eu resolver sair, tu tem um ponto de chegada. não que eu conte com isso, lógico, não conto, mas vai ser bom ver ele. Claro. E eu trato todo mundo muito bem, né? Porque eu espero ser bem tratado, né? Sim, Esse é o certo. a tua viagem pro Ushuaia, tu passou algum perrengue, uma coisa, cara? Cara, perrengue, eu passei perrengue mecânico, eu acho que o maior perrengue que eu passei, que foi uma falta de planejamento, eu levei muita coisa. Aquela primeira viagem, assim, Foi sabe? exagerado. Eu fui exagerado, fui com muito peso. E em virtude disso, eu gastei um pneu da moto. Eu sou pneu zero. E aí tu pega vento lateral, que ele força a moto pro lado, então ele gasta mais pneu. O asfalto da Argentina, ele é mais poroso, né? Então eu gastei um pneu, isso aí foi um baita perrengue. Mas antes de gastar esse pneu, eu levei tanta coisa, mas levei um coturno, cara. Eu fui com um coturno, um bosta de um coturno. Desconfortável. Não, para andar de moto é uma maravilha. Só que lá em El Chaltén tem o Monte Fitzroy lá e tem umas trilhas. E eu resolvi fazer uma trilha. E eu fiquei com os dois calcanhares em carne viva, cara. Carne viva. Porque a ideia não era fazer a trilha. Tem do Sendero, 3 quilômetros. Aí aqui é no lago lá do Glaciar, era 9 quilômetros. Eu vou ali tirar umas fotos e vou embora. Vou mais um pouquinho. Não levei comida, não levei água, e eram 9 quilômetros para ir mais água para voltar. Ou seja, 18, né, velho? E trilha selvagem, bem trilha pesada. Não, era plano, bem demarcado, mas passa riozinho, passa não sei o que. Sim. Não é uma. 18 km num dia tem que fazer isso? Eu fiz. De coturno. De coturno duro, desgraçado. Aí, e sem comida. Aí eu saí. Uma ideia é detalhe. Meu. Não, mas o ogro precisa de comida, né? E o desgaste, né, cara? Não, e tu já vem viajando de moto ali, eu tava, acho que mais de uma semana, assim, todo dia puxando, né? E dormi naquela noite numa barraca no pé desse sandeiro aí, do Fitzroy. Aí saí, cara, fiz a trilha. Só que quando eu cheguei lá, já cheguei com o calcanhar estourado, sem comida. Aí cheguei lá, tá todo mundo sentado olhando aquele monte lindo, né? E tem um lago verde, assim, e o degelo, o glaciar, sabe? Bonito pra caramba. Tem até umas fotos. Eu disse, cara, tô com fome. Daí olhávamos comendo maçã, assim, e uma bolachinha, chocolate. Eu, merda, como é que eu vou voltar 9 quilômetros com fome? A água, eu juntei uma garrafa dessas e peguei do degelo. Eu disse, não, água, seu. Mas eu tranquilo. Geladinha ainda, né? Boa. Mas e comida? E os pés? Aí comecei a voltar, cara. Quando eu me dei conta que eu levei uma mochilinha de ataque pequenininha ali, com os equipamentos de filme GoPro, e eu tinha comprado um tic-tac, aquela balinha. Só que lá na Argentina o tic-tac é um tic-tacão assim desse tamanho, né? E eu disse, eu tenho umas balinhas, cara. Abri aquele, virei todas aquelas bolas, as bolinhas brancas, aquelas, virei todas assim. Faz os remedinhos, né? E aí me queimou a boca aquilo. Criou menta pura. Tinha A pasta de dente dura. sabe que me queimou toda a boca. Mas era a glicose que eu precisava para manter E a partir dali, cara, eu tava com bojas, que a gente fala bojas. Eu tava com as bojas pulando no pé, né, velho? Aí eu saio do Fitzroy, vou pro El Calafate no Perito Moreno, que é a geleira, aquela que derrete, cai. Sim. Vou fazer a trilha no caminho, indo de moto. Eu disse, cara, como é que eu vou fazer a trilha Eu queria fazer aquele passeio em cima do gelo, com os grampos, e aí depois chega num lugar lá e toma um uísque ali no gelo. Sim, dentro do bar É é um bar dentro é um bar no gelo, no gelo. É um passeio tour ali, sempre. Não, lá é tudo guiado. Mas eu tava com problema de bolha nos pés, mas bolha, velho. Aí eu parei a moto no parque lá, peguei uma silver tape,
colei no calcanhar, em cima da ferida, com tudo, assim. Eu disse, não, mas ela roçando, ela não vai ficar colada aqui, azar, né? Mas roçando ali, né? Meti 2 silver tape nos calcanhares e fui fazer a trilha do gelo. Cara, dá vontade de enfiar o pé no gelo, assim, pra ver se esfriava, se amenizava. Eu tava enfebreado aquilo, sabe? Então essa parte foi um perrengue, uma falta de planejamento, né? Se eu tivesse levado uma bota boa... Não, Tênis também, talvez não tenha. um tênis que eu levei tanta bugiganga e não levei um tênis. Um tênis pra fazer esse tipo de parede, no caso. Aí tá, fiz aquilo ali. Quando eu fui pro Ushuaia, eu disse, não, agora eu vou comprar um tênis aqui no Ushuaia. Vou comprar. Eu saí de Havaianas, eu já tava andando só de Havaianas, né? Um frio de lascar. Frio de lascar. Indiada, né? Não, indiada mesmo, um frio de lascar. Eu de Havaianas, andando lá no Ushuaia, aquela região portuária, assim. Foi quando eu resolvi comer o cordeiro patagônico. Aí o cara, barbudo, uma touca de Havaianas, fui no restaurante lá comer o... Não, como é que era o nome da centoja, né? Centocha, que é a caranguejo, aquele desse tamanho da água fria. Tá. Aí tinha um gaúcho lá assando um cordeiro patagônico, estaqueado assim, né? Ah, não, comer um cordeiro, não comer esse peixe, tem que quebrar a pata. Tem que fazer. Tô sentado, isso aí é um parênteses, né? Uma história. Tô sentado lá, pedi uma garrafa de vinho, carne de ovelha, aquilo desmanchando, e ele bota umas ervas, uns negócios lindo. Ah, olha. E eu mandando assim, daqui a pouco eu olho assim, cara. Tem um cara assim, ó. Aí quando eu olhei, ele voltou, né? Entrou uma excursão que vem aqueles navios de cruzeiro, Aham. mas uma excursão de japonês, cara, os caras tirando foto minha. Só podia ser um marujo, né, cara, do Porto ali. De chinelo é nativo, né? O cara andar com menos 3 graus de Havaiano. Tranquilo. Aí o japonês saía assim. Aí eu dei um sorrisão pra ele e levantei o pé do lado da mesa, garrafa de vinho, assim, pra tirar uma foto. Daí eles serviram. Eles gostam muito de ficar tirando foto. Eu disse, esse louco só pode achar que eu sou nativo, que o Brutus, né? Mas foi legal, cara. Eu acho que esse foi o maior perrengue. E podemos dizer, já tá meio falando algumas coisas sobre isso, né? Sobre o acampamento selvagem, né? E também o viajante solitário. O que tu pode falar mais sobre isso? E alguma coisa assim que tu enfrentou nessas viagens, nesse acampamento selvagem, no viajante solitário? Alguma coisa assim de algum animal, alguma coisa mais séria assim que tu achou, que tu sentiu um pouco de temor, talvez até um pouco de medo, de receio do momento ali? Cara, o que eu sempre digo é o seguinte, ó. A viagem, ela começa, para mim, pelo menos, mas é um negócio que eu comecei a perceber. Se tu vai fazer uma viagem longa, ela vai começar de fato lá pelo 5º dia. Porque tu vai sair, mas tu vai lembrar do boleto, do não sei do que, tu não te desconecta totalmente no começo. Lá pelo 5º dia, tu começa a perceber, cara, não sei que dia é hoje, que dia sabe? Tu começa a se desconectar. E no início da viagem, quando eu fiz um camping, eu acho que foi o 3º ou 4º camping. Não foi um camping selvagem, a Argentina tem muito camping municipal. Qualquer cidadezinha tem o camping municipal, que muitas vezes é até na praça, assim, não é aberto. Mas eu parei num camping, a cidade de... Puxa, eu esqueci agora. É uma cidade bem no norte ali, no meio da Argentina. Sapala. É com Z, Sapala. E aí eu montei a barraca e tudo, fiz um ovo mexido ali. Eles têm aquelas parrilhas, né? É comum. Botei meu fogareiro, não, vou meter um ovo mexido aqui e vou pra barraca. E cheio da grana, né? Com dólar, com peso, com cartão. Tava carregado, assim, porque eu levei dólar para andar no Chile e já tinha feito um câmbio ali. E a grana da Argentina é muito volumosa, pelo menos era, né? Então é difícil você ver de esconder aquilo, né, meu? É. Cara, e lá pelas 10 da noite, entra uma caminhoneta, tipo uma F100, essas antigas, assim, ó, com uma gurizada dentro, pulando e gritando.
eu disse, cara, agora vamos me assaltar aqui. Mas um campo só tava eu e um outro lá no outro canto, não tinha ninguém. E entra aquela caminhonete, um frio, cara, um frio. E os caras tomando trago assim, e pulando na caçamba. Aí pararam assim meio perto, botaram fogo numa parrige e ficaram bebendo e gritando. E eu, daquele jeito, né, cara, eu disse, os caras vão saber, o brasileiro, tá com dinheiro, tem dólar. Mas daí eu descobri que é muito cultural deles. Eles vêem um jogo de futebol e a juventude lá, eles são loucão, assim, sabe? Eles subiram na caminhonete, entraram naquele, nem deram bola pra mim. Nem ali perceberam. Nem me perceberam. E ali eu senti medo. Aquele dia eu senti medo, assim, de ser assaltado e tal. Mas é aquela história, eu tava começando a me desprender, sabe? Tipo assim, confiar mais na sorte. Tu não confia, tu sai, vai dar isso, se der isso, der isso. Mas chega uma hora, tu te desprende disso tudo e tu não é qualquer coisa que te abala, né? Mas fora isso, assim, de camping selvagem, eu não tive nenhum. Mesmo porque chega podre, né? De cansado, passa o dia inteiro. Nem viu. Tu capota ali. Eu mal e porcamente conseguia editar os vídeos ali. E quando eu terminava, pum, caía podre no outro dia, de novo. E teve algum dia que tu chegou, hoje eu vou descansar, vou ficar por aqui? Teve. Eu fui em El Bolson, que é uma cidade depois de Bariloche. Na verdade, Bariloche eu passei por fora, né? O meu foco não era cidade turística, assim. Eu fiz o caminho dos Sete Lagos, que é muito bacana, mas fiz com chuva. E fui parar em El Bolson. Em El Bolson eu fiquei 3 dias. Eu tinha essa de parar num lugar para me recompor e tal, e olhar a moto. Ali eu fiquei 3 dias. E teve mais outros lugares. Em Ushuaia eu fiquei 3. Total a viagem que é um mês? Deu 22 dias. 22. É, Pô, bacana, né? essa do Ushuaia. Não, O cara volta renovado, assim, tipo, lavado, de alma lavada, assim. tu sabe que depois chega a dar até uma depressão pós-viagem, assim, cara. Tu cai na vida normal de novo, Sim. e dá um sentimento meio... Queria estar direto lá, né? Tanto é que quando eu voltei, eu disse, agora eu vou para Alasca. Agora eu vou para Alasca. E eu mudei de setor dentro da companhia para ir para um setor que eu ia trabalhar por jornada, ou seja, eu ia ficar 10 dias fora, mas também ia me render mais para mim ter grana, juntar grana um tempo e ir para o Alasca. Só que com tudo, aí veio a pandemia, Sim. o câncer, então os planos mudaram, né? Um pouco. E agora com a oficina, me lasquei. Me lasquei. Não, mas, cara, daqui uns dias dá certo aí, né? Pegar tua esposa e de 2 motos também é bacana. Mas tem muita coisa para ver aqui, né? Eu quero fazer o norte da Argentina de moto, fiz de caravan. Eu quero ir no Atacama, né? Tem bastante coisa. Dá pra subir até Peru, aquele lugar. Peru, Bolívia, dá pra rodar, né? Mas a viagem do teu sonho, assim, ó, aquela eu não posso deixar de ir. É pro Alasca, né? Alasca. E essa é a viagem. Mas não, eu não quero fazer uma viagem reto, assim. Eu passar nos Estados Unidos, fazer a Rota 66, entendeu? Tem que ser aquela viagem que sem tempo, muito tempo para voltar, né? Claro que tu pode, sei lá, ter 3 meses, 2 meses. Eu acho que essa é a ideal. Porque daí tu entra em outra dimensão, sabe? Tu entra em outra dimensão. É que nem eu falei, 5 dias tu começa a se desprender agora, se desligar tu imagina um mês. Ou bate desespero pra voltar. 100 dias, não? 99 dias ele falou, né? Ou foi 99 mil e 3 meses? Não lembro. Não me lembro. Acho que foi 100 dias o Remy levou. E voltou rodando, né? Voltou rodando. Ele ia voltar, botar a moto na Nova York, ele ia botar a moto pra voltar, tipo, de navio e ele ia voltar de avião. Aí ele olhou assim, vou voltar de moto. Já tava picado já, meu. É bacana, né? E, enfim, é uma viagem. Cara, mas eu, bem sincero, assim, se tu dissesse, cara, vamos pro Alasca e vamos de carro, eu era parceria. Mas de moto, cara, passar uns friozão, cara.
Que é um friozão assim que às vezes tu não consegue. Não tem proteção para as mãos ali. Não. Eu passei muito frio nessa descida pro Ushuaia. Quando eu entrei no Chile, eu tava com a roupa molhada. E no outro dia eu saí muito cedo para ir para um parque nacional lá que é Torres del Paine, que para mim foi uma das visões mais bonitas que eu já tive na minha vida. Assim, o negócio é. Até tem vídeo de eu chegando no parque lá, e aí tava tudo nublado e daqui a pouco abriu, assim, ele é muito bonito, aquelas formações que tem lá, parece uns pão de açúcar, assim, sabe? É muito bonito, o parque é lindo, assim. Eu fiz 180 quilômetros dentro do parque, entrei na portaria norte e saí na sul. Então, 180 quilômetros dentro do parque, e ripio, com um harlão, parecia um cigano cheio de mala e coisa, panela. Não caí nem eu tomo. Por aí, ó. Então ali, pô, ali eu passei frio mesmo, assim, de congelar. Mas aí sempre tem um posto de gasolina com esse café quente. Salvador da Pátria. Uma dica que tu daria. Uma pessoa que nunca viajou, mas já tem a noção de moto e tal. Uma dica que tu daria, ou mais dicas, o cara que vai sair aqui agora de Novo Hamburgo e vai para ir pro Ushuaia. Qual é a dica que tu dá, o que tem que levar, o que precisa? Cara, depende muito do tipo de viagem que o cara quer fazer, né? Se tu vai fazer uma viagem super econômica, que tu vai acampar, né? Tem que levar 2 tipos de roupas. Depende da época, né? Se for sair agora, não vai, porque vai morrer. Frio vai congelar. Mas assim, a época boa para ir para essa região, eu acho que novembro é a melhor época. Não é a mais quente, mas ainda preserva uma beleza cênica, entendeu? Não degelou. Se tu vai no verãozão, tu vê mas tu vê a neve, assim, no cume. Então, novembro é legal. Roupa, né? Roupa especial. Pra frio mesmo. Para frio. E tu vai ter que levar a roupa para calor. Tu vai começar a passar frio lá embaixo, né? E eu acho que o mais importante é saber que o cara não vai estar sozinho, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas se prendem em ir com outro, ou com uma turma, ou com um grupo, e sempre tem um que desmotiva, ou que no meio do caminho. Uma murchada. Então assim, tem que confiar no teu taco e saber que tu não vai estar sozinho. Eu vou, e vai ser fantástico, porque tu vai ver que tu vai constatar que tu não tá sozinho, tu vai resolver teus problemas, e quem confia, o universo ele conspira, né? Entendeu? Então se tu for com fé, tu não vai te dar mal. Sim. Alguma coisa vai acontecer, vai te ajudar. É bem assim. E não é comigo, é com todo mundo. Sim. É todo mundo que eu converso. Conta história que tu não acredita, assim, né? Então eu acho que o mais importante é confiar, né? De fato. Vai dar tudo certo. E sem medo. E se preparar minimamente, né? Com roupa, ferramentas. Uma ferramenta para tirar a roda da moto, para tirar uma vela. Chegou a levar pneu traseiro, o querido falou que trocou, precisou trocar. Tu tinha pneu para trocar? Não, eu saí com pneu zerinho, e eu comprei outro para botar quando eu chegasse de volta, né? Vou gastar um pneu. Aí quando eu cheguei no Ushuaia, eu olhei, o pneu tava na lona, tinha uns pedaços na lona, eu disse, pô, é agora, vou e comprar onde, né, meu? Aí eu comecei a voltar pela Ruta 3, eu fui conseguir pneu em Comodoro Rivadavia, que é, acho que 800 quilômetros para cima. Eu vim fora desse lugar, dessa cidade. Eu vou bem na cidade. É bem bacana, é uma cidade na portuária, assim, né? Tem extração de petróleo lá, bem legal. E eu consegui pneu de Big Trail, com o pneu de Big Trail, eu botei nela, e a hora que eu botei o pneu, ela não vazou mais nada. Olha. E eu, não. Só que o detalhe, né? Na época, cara, não quero te mentir, cara, mas foi, eu acho que $2.400. Caraca! Foi um absurdo, assim. Eu tava, sabe aquela de te lograr, que o cara lutando na beira do barranco, o cara só enfia o pé. Então tudo que eu economizei, eu deixei No pneu.
Foi. Cara, foi. Foi isso. Eu comprei uma bateria também, foi $400. Caramba, meu, os caras exploração total, né? $400 foi a bateria, eu tenho certeza. Claro que na época não tinha outra cotação, né? Isso foi para 2019. Mas tudo se resolveu, né? De um jeito ou de outro eu fui, voltei. Sim. E foi bem bacana, sim. Assim, ó, e desse universo de motos, tá? Do universo de motos. Das Honda. Qual seria a moto assim? Eu vou escolher um das Honda. Que moto que teria da Honda? Cara, Qualquer uma, assim, sei lá, ia ter uma Ford 750, 1974. Eu digo qualquer moto. uma 7 Galo, né? 7 galos da Honda. Uma 7 Galo eu teria fácil. E da Yamaha, assim, qual seria a moto? Uma Super Teneré, né? Super Teneré, que é 94, 2005 ali, né? Mas tu para analisar, ele gosta de Yamaha porque tinha uma Lander, né, cara? Eu gosto. Yamaha ou Honda? Yamaha. Cara, Ele puxou a Honda. Olha assim, ele não consegue vencer. Yamaha que vai ganhar sempre. Não, a minha primeira foi uma RX, né? Então ainda tem esse apego. E teria também uma RX fácil. cara, assim, até agora eu não encontrei alguém que falou que a Honda é melhor aqui nesse programa, né? Fora eu, né? Aí para e pensa, Thiago, quem é que tá errado? Põe pra frente. Assim, ó, a Honda criou a Honda Dream, que é a melhor moto do mundo, não tem, é incontestável, né? Já são em vários programas aí, melhor. Até não sei assim, fora a Honda Dream, tu falou a 7 Galo, que é uma moto relativamente boa, não é a Honda Dream, mas é uma moto relativamente boa, né? Mas já chegou a andar numa Honda Dream? Por isso, cara, o dia que tu andar, tu vai dizer assim, cara, nem Harley, nem Honda, nem Yamaha. Mas ela é igual a Bis, que eu tinha uma Bis. Cara, é a mesma coisa assim que chegar com um cara e dizer assim, cara, Harley deu a Shinerai, aí tu. É mesmo? Não, tô brincando contigo. Não, mas é a mesma coisa, praticamente, é o mesmo motor, tudo, né? Ela é mais charmosa, né? Só é diferente. Eu gosto sempre porque foi a minha primeira moto, mas não, tô só me arrendo, né? Eu não tenho essa paixão toda pela Dream. Quer dizer, tem porque tem as motos, mas Tem umas 20. algumas, né? Mas assim, do que tu tinha falado da Himalaia, né? Da Royal Enfield, gostou da Royal Enfield, assim? É uma moto legal? Cara, eu tive a Himalaia. É que assim, toda moto, tu tem que entender a proposta da moto, né? Até onde ela vai, não adianta. E eu queria a Himalaia, eu quis, né? E tive a Himalaia para fazer um outro tipo de aventura, né? Para fazer aventura de fato, né? Andar em outros terrenos e tal. Então ela atendeu bem. Ela não é uma moto essa antiga, porque agora lançaram uma que dizem que é melhor. Mas ela é uma moto assim, que se tu virar o cabo, tu estoura o motor. É a antiga. Sim, é 400 aquela. A 400. Mas eu fiz em um dia, eu saí de Porto Alegre e fui a Foz do Iguaçu com uma. Caraca! E é 11h30 da noite lá. Quer dizer, ciclística, o conforto muito bom. Faltava um motor, agora eu acho que eles acertaram. Eles botaram qual motor? Eles botaram 450, deram uma melhorada ali. Tá mais potente, uma suspensão boa. E eu acho que a Royal é uma moto de entrada boa, assim. Sim. Tem a Interceptor. Tem várias motos boas, assim. E ela vai nessa linha mais do ferro, sabe? Não tem tanto plástico. Eu acho legal isso, eu acho legal dela. Assim, eles são no detalhe, cara. Eles são bem detalhistas. Né? A 650, eu gostaria de ter uma 650. Eu só acho a 650 muito café, assim, muito. Eu acho que para pegar uma estrada. Pra viajar, não. Mas que eu te falei, se for pra viajar, eu vou de carro. Pois é. Não, mas é que eu vejo moto e já penso em viagem. Pensa em outra proposta. Eu acho que a 650 vai cansar mais, né? Já uma Himalaia, pô. Andei, foi a Chapada dos Veadeiros, Sim. lá em Goiás. Andei bastante. Eu saía da estrada e entrava no campo, assim, com ela. Moto muito boa. É uma moto para todos os terrenos, né, na verdade. E acessível, porque ela é uma moto aí de 20 mil, eu acho, né? 20 mil essa, e a nova agora acho que é 29.
Eu não sei que preço tá uma Titan aí. Cara, não é parâmetro, né? Porque, cara, as Titan, bis 19 mil, 18 mil, então. cara, é ridículo, né? Titan, 22 mil, cara, os caras são loucos, 24 mil, cara. E agora tá entrando essa outra aí, Bajaj. Já ouviu falar da? Não, é boa também. A Bajaj, ela entrou no Senai lá. Eles entraram no Senai, a Bajaj e a Ducati. E a Bajaj faz o motor da Triumph. Pô, diz que é a maior fábrica do mundo de moto, eu não sabia, é indiano. E eles estão vendendo 400 cilindradas assim, mais barato que Titan. Os caras vão abocanhar aí, uma fatia do mercado. Assim, cara, se tu for ver assim, as motos que entraram no mercado, teve algumas marcas que entraram e tipo a Dafra, quando entrou no início, até as motos eram bonitinhas, assim, eram bem legais, né? A própria a Kazinski, cara, a Kazinski fez umas motos relativamente bonitas, assim, mas não deram continuidade, né? E eu vejo que no mercado de reposição essas empresas não se preocupam muito, elas se preocupam em colocar uma moto barata, aí, que nem se uma empresa dessa vem com uma proposta de uma moto com uma cilindrada maior, uma moto melhor, mas investir também nesse lado do pós-venda, né? Que é ter peças de reposição, Tem que cara, tem tudo para crescer, porque se tu pegar uma Honda, assim, é uma moto legal, pegar uma Yamaha é uma moto legal, só que o preço dos caras é absurdo, assim, né? o que eu vejo, por exemplo, da Royal, agora mais ainda com oficina, é que assim, ó, é uma moto com preço legal, mas tem uma manutenção cara, Ainda é, cara. muito cara. Tipo assim, fora da realidade. Esses dias eu fui ver um cabo, um sensor de velocidade ali do Himalaia. 640 conto. Caraca. Aí eu disse, tá, o cara passa, esforça, compra uma Himalaia, ali, mesmo uns 20 mil, E aí, ela tem um defeito de... A suspensão trabalha e aquele cabo quebra, né? Pegou a LED. Eu consertei, né? Mas, quer dizer, tu tem uma moto de 20 mil, mais um cabinho ali, 3 fios, 600 pau. É 6%. Então, é muita coisa. Isso aí também tem que levar em conta, né? Sim. Eu não sei como é que é a da Honda, se eu tô desatualizando, mas eu achei caro, porque eu tenho um parâmetro com a Harley, porque a Harley é cara, as peças são caras. Então, Mas, cara, a Honda não fode muito, assim, se você comprar peça original, não, as motos novas também tem muita carenagem. só pode virar de plástico. Tu pega um plásticozinho desse tamanho, assim, 400 pila, 300 pila, cara, um troço que não tem nexo, assim, né? Não sei qual peça foi esses dias que nós falamos, cara, um troço desse tamanho, assim, nem lembro o que era, mas eu falei, cara, que absurdo, o preço é ridículo, não tem como tudo, Não dá pra entender, né? não dá pra entender. Assim, ó, um cabeçote de CB300, tu compra o cabeçote de CB300 por, encontra na internet até por 1.200 pila, limpo, Só ele em cru. mas, cara, é uma peça de alumínio gigante, né, pesada, e, cara, o cilindro mestre do freio da Bias, cara, que é desse tamanho, assim, ó, 940 pila, cara, cilindro mestre do freio, cara, um troço desse tamanho, fica o freio do guidão aqui, assim, ó, desse tamanho, claro que ele é duplo aqui e tal, 940, os caras não tem noção, mano. Não tem, assim, perderam a vergonha, né? Sim. Não tem por que ter um preço daquele ali, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. Assim, não tem... Algumas peças desse dia também, alguma coisa da Yamaha, cara, que eu não lembro o que era. Nós olhamos assim, cara, os caras perderam a vergonha, não tem... Uma exploração. Uma exploração, cara. Uns troços assim que não tem nexo. Não, Cara, tu vendeu uma moto... É que também os caras estão vendendo agora uma moto que é uma moto de luxo, né? 24 mil uma Titan, uma Phaser também, 250 e 28 estão vendendo uma armação de ferro com plástico, né? Porque o cara tá virado só em plástico as motos. Só plástico. E aí os caras estão vendendo moto de luxo, né? Não é carro de luxo, é moto de luxo, né? E aí a peça é equivalente, né? Preço. Mas é o mercado de reposição. E aí as empresas de paralelo não contam, né? Porque tu imagina quantas motos são lançadas todo ano, com um monte de carenagem. Os caras não tem como produzir tudo aquele monte de carenagem, até pela saída, não vai ter como ter a saída, né? Pra te dar o retorno. Tem uma demanda. Tem já uma assim. Então, cara, tu cai na mão da Honda e na Yamaha e tu... Aqui matamos agora o nosso patrocínio. Cara, matamos agora todas as patrocínios. Acabamos de enterrar todas as patrocínios. Não, a Bajaj tá... Não, mas são... A Bajaj tá chegando. É críticas boas, críticas construtivas. A Yamaha vai continuar nos patrocinando.
Os caras gostam de Yamaha de tudo que é jeito, né? Cara, não O sei. cara anda de Harley, o cara entende de Harley. O cara iniciou tudo em cima do Malander. O cara veio me falar que a Yamaha é melhor, cara. Eu vou falar. Mas pergunta pra ele se, Mas eu se a Yamaha é melhor que a Harley. Ah, não, mas daí tu tá falando duas classes bem diferentes. É, A Harley não tem nada igual, né? Não tem comparação. A comparação perfeita da Harley o meu irmão fez, né? Que é o ônibus da Planalto e um caminhão queixo duro ali. Essa pode ser a comparação. Agora, comparar com outra moto, Mas e a Índia? eu andei numa Índia. É boa também? Gostei, cara. Eu gostei. Ela é maior até, né? Mas ela não é uma Harley, né? Ela é silenciosinha, Ela é melhor que uma Harley. Ela não é uma Harley. ela é o motor quietinho assim no balança, a bola, né? Ela anda balança, ela é uma Harley, sei lá, cara. Eu andei na Índia, mas não tenho Uma Harley de apartamento. uma Harley de apartamento. Entendi. É, e não vaza óleo também, né? Tem essa. Não, e a Harley, ela é aquela questão do ângulo ali dos pistões ali, né? 45, Sim. aquilo ali é patenteado, então aquela vibração é característica dela. Até ela é meio fora do ponto pra dar essa vibração, né? É da tatão. Essas aí são as carburadas aí, que daí calenta, cai e ela fica assim. É. E a injetada já tem uma lenta um pouquinho Daí já a lenta vai ser mais reta, mais reta. mas era patenteado, não sei se ainda é, né? Esse fora do ponto pra dar esse barulho diferente. Não, isso tem muita história, né? Muita lenda que patentearam o barulho da Harley. Isso aí não existe. Não tem como. Não. O que é patenteado é o ângulo de inclinação ali dos cilindros, né? Uhum. Isso aí sim. Tanto é que a Índia copiou no início, eles não faziam patente ali. E isso é outra lenda, né? Diz que a Índia roubou um projeto ali da Harley. Isso aí tem essa história, né? Mas naquela época também tinha muito, assim, segredo das empresas. Tinha cara especializado em roubar isso aí, né? Sim. Né? Segredos industriais, né? Acho que teve até uma vez um programa na Discovery sobre isso aí, segredos industriais. Deve fazer até hoje, né? Só que hoje os caras não fazem de dentro de casa ali, né? Sim, Também não tem muito. Não precisa ser. Não precisa vestir o jaleco da fábrica. Rodrigo, Oi. uma correlação, um paralelo entre o Rodrigo lá, que foi formado em geoprocessamento, né? Que é uma coisa que eu fui dar uma pesquisada agora aqui, é uma coisa muito fera, né? De se fazer, de se trabalhar, com o cara que trabalhou numa ambulância, o cara que montou o box do ogro. Uma correlação entre essas pessoas. Tem outros Rodrigos aí que eu não citei. Não, sim, mas e assim, é a oportunidade de Usar era mais eles. Eu acho que, cara, quer mais um chá? Eu aceito. Eu sempre fui muito desafiador, assim, sabe? Eu sempre gostei de coisas novas, de buscar profissão. Então, eu acho que diria empreendedor, né? Mesmo trabalhando de empregado, eu sempre gostei de empreender. A questão do geoprocessamento, eu trabalhei. Fala um pouquinho o que é o geoprocessamento. O geoprocessamento trabalha basicamente com mapas, né? Trabalha com dados e tu cria mapas de tudo, atmosférico, de relevo, de vegetação. Então, tu trabalha com dados e tu compila aqueles dados num mapa, né? Tu quer apresentar Tu transforma os dados numa imagem para poder transmitir, né, aquela mensagem. Basicamente é isso. Só que é muito atrás da tela, né? E eu acho que é aí que está a diferença, né? Eu acho que é aí que pega, né? Por que eu busquei o geoprocessamento? Porque eu trabalhei muito com o meio ambiente, né? Eu trabalhava com monitoramento ambiental. Eu sou técnico ambiental, né? Então eu trabalhei, mas o meu trabalho sempre foi de campo, de buscar o dado lá no campo. E eu pensei, não, eu tenho a visão do campo, eu vou fazer um mapa, eu sei o que eu estou botando no mapa, porque eu estava com o pé lá.
Eu vou olhar o mapa, não, isso aqui é eucalipto, não, isso aqui é mata nativa, não, isso aqui é milho, porque não adianta tu ser um nerd e não saber, tu olhar aquilo ali, o mapa não vai te dizer, entendeu? Então eu pensei, não, se eu tiver o campo eu tenho e agora eu vou trabalhar em casa. Vai ser muito mais fácil trazer essa experiência do tinto, trazer essa vivência para, eu acho que é um negócio que que dá certo, que daria certo, e eu ia me dar muito bem. Só que o fato de eu sair do campo e vir para trás da tela não me motiva, entendeu? Então foi por isso que eu não segui com o geoprocessamento. E porque também as situações que apareceram, né? E eu prefiro viver na minha cena da moto, sabe? No meio da moto, desde que seja na graxa ou na mecânica, mas eu estar convivendo com pessoas dessa cena do que tá, de repente, até ganhando mais, não sei. Não é questão de dinheiro, né? Sim, questão Mas é de fazer o que eu gosto. prazer. E eu não acho que eu não ia ser feliz trabalhando horas e horas fazendo nada, né? Eu ia fazer o melhor mapa do mundo, com certeza. E outra coisa que me levou a fazer geoprocessamento foi o fato de eu poder ter um trabalho remoto também. Se eu embarcasse num motorhome ou num Fuca lá para a Argentina, como eu já tinha um conhecimento com muita gente de meio ambiente, empresas de consultoria, se eu criasse uma rede de serviço, podia trabalhar em qualquer lugar, né? Sim. Computador porrada ali para processar as imagens. Tá na internet. E Bruno não, daí era outro. Ô Rodrigo, preciso de um mapa tal coisa. Aí eu tô lá no pé do glaciar, não olho pro glaciar, vou ficar uns 3 dias fazendo um mapa. Sim, sim. Mas era tudo projetos, assim, sabe? Tudo projetos que não tá morto, né? CREA tá lá, tá morto, vem peleia. Mas a tua visão, pelo que eu vejo, tá sempre na viagem, né, cara? Tá sempre em busca de desbravar, né? Que nem mesmo dentro dessa outra profissão que tu tinha visão de te largar no mundo, né? Sim, na companhia eu viajei bastante, cara, mas aí fica limitado ao estado, mas eu conheci muito, assim, bimboca mesmo, interior, então eu curto muito isso, sabe? Eu acho que é um negócio que vem meio que de família, assim. Eu tenho uns primos meus que foram de caiaque do Ipanema até Rio Grande, isso na década de 80, a remo. 2 primos, uma colega de remo e o professor. Eles construíram os caras. Eu era mais novo, mas aquilo ali já me. É questão dos pais, de ver argentino. Então aquilo tudo. Tio marinheiro. Então eu gosto disso, sabe? E moto, a oficina eu tô no meio da moto, né? Ali, o público vai ali, agora tá indo uma gurizada, porque eu não cozinho na primeira fervura, né? Então, olha ali. Pô, tem guri de 20 e poucos anos com Harley. E a maioria pegou uma Royal e gostou e tá na Harley, sabe? E eu acho bacana isso. Porque estão se terminando os bagual, né? Aí que tá. Os bagual estão se terminando. Tudo de moto elétrica. Nós estávamos aqui com o Chico do grupo TNT de Porto Alegre. Meu amigo, Chico. E ele falou que isso tá se acabando. Ele tá tentando trazer os jovens, cara, para conseguir implantar esse negócio da moto, ser de motociclista, sabe? Porque diz, cara, que se acabar, acabou. E tá tentando trazer jovens para conseguir sentir essa vibração, essa energia do Que motociclismo. bacana. Eu presenciei isso. O Chico, eu encontrei ele esse final de semana em Passo Fundo. E ele tava com um gurizão que é meu cliente agora, o Enzo. O Enzo tem nome de moto elétrica, mas eles têm uma Harley. Boa. Isso. Primeiro o Enzo que eu vejo com a Harley, tá se salvando os bagual. Desculpa, desculpa. Me emociona. Eu não falei isso pra ele, mas agora ele fica sabendo. Não, ele tá empolgado, guri. E a Harley é uma moto que tu customiza muito, sabe? Eu sou caretão, conservador, o máximo que eu boto é um guidãozinho e um cano. Mas ele não, ele botou um riser da Dynamite Creel desse tamanho, um guidão, um cano 2 em 1. E aí me mandou já o outro combo fala em combo, que chega lá com um monte de coisa pra me botar na moto. E eu me ralo, né? Porque nem sempre o troço se encaixa, né? Porra. Mas eu fico motivado de ver ele assim. Gurizão, tem 21, assim.
2 metros de altura. E o Chico é padrinho dele. O Chico anda com ele debaixo do braço. Aí o Chico falou pra mim, essa gurizada tudo cola em mim. Eu disse, ah, Chico, cuida bem, cuida bem. Legal, cara. E assim, das Harley, qual o principal problema, assim, que tu enxerga nas Harleys? Qual o principal problema? Problema mecânico? É, delas, assim, ou como um todo? Existe um crônico? Existe um crônico? Eu acho que problema crônico não existe em moto nenhuma. Porque para fabricar uma moto, os caras, pô, peleio, né? Mas o cabeçote CB300 é meio crônico, mano. Vamos ver que ganhamos, né? Cabeçote CB300 É Honda, né? Ah, é Honda. é... Cara, é. eu não vejo, assim... Não tem nada... Não, Sim, o que eu digo assim, que vai ter a relação para trocar, vai ter... não, a relação de uma Harley agora não, já faz 20 anos, é um belt, né? É uma correia dentada, né? Eu já vi durar 170 mil quilômetros. Caramba! Sabe qual é a manutenção dela? Ah. Mantê-la a roda centrada e a correia na tensão certa. Não é passar vaselina, não é passar álcool, não é passar WD, nada. Nada. É só tu manter ela na tensão certa e a roda alinhada. E tu só troca, na verdade, de correia, mesmo depois de 170 mil. Aí Não tu troca a correia, que não é nada barato também, né? Mas já vi durar 170 mil quilômetros. Ou seja, quantas relações tu vai trocar nesse tempo aí, né? Alguma. Então, é um benefício, né? A Harley ela tem a transmissão separada, né? São alguns modelos, né? Vai óleo 90 na caixa, né? Óleo de diferencial. Sim. Então é difícil. Cara, aí muita lenda do Canservice. Todo mundo fala, tem que fazer o Canservice. E lá no Senai eu vi que o Canservice não é um bicho papão. E o que é o câncer? O Canservice é uma manutenção no comando ali, no comando de válvulas, né? Sim. Porque ela tem 2 tensionadores da corrente. Ela tem corrente ou é Vareta, ela tem corrente no comando e que empurra os tuchos e a vareta, né? Ah, tá. Mas ela tem corrente no comando, né? Que tem um plate que distribui o óleo pelo bloco. Sim. Tem a bomba de óleo ali, o plate e 2 comandinhos ali que... Na verdade, a correia é para gerar o plate e a bomba ali, né? Sim. As varetas, tem vareta. E aí tem uma lenda que diz, com 60 mil tem que fazer o Canservice. 50, todo mundo diz uma quilometragem. Mas isso vai depender do uso da mão ali e do lubrificante que tu usou esse tempo todo. Ah, tá. Entendeu? Então não existe uma quilometragem X, isso aí não está escrito em lugar nenhum. Então é um fantasma que tem na Harley, é o Canservice. Mas daí se a pessoa escutar que tá fora, ou tipo, a válvula tá frouxa, ou tá... O que dá para escutar é um chiado de corrente mesmo, quando esse tensionador ele gastou mais do que o limite, ele tem um range ali de desgaste. Aí sim, aí tu vai escutar aí não vai lá e manda antes que tu perca o motor, né? Mas não, mas assim, na mecânica comum, assim, a minha é multimarcas, sempre vem gente assim, eu queria fazer uma regulagem de válvula e fazer uma revisão no cabeçote. Eu disse, não, por que vai fazer isso? Não, é que eu queria fazer, mas a pessoa não sabe, ela viu um vídeo na internet, alguém fazendo, daí a pessoa acha que tem... Cara, tu vai fazer regulagem de válvulas, se tu escutar o barulho das válvulas, se elas estão quietinhas, se não tem vazamento em cima, não tem nada, cara, mexe com os cotovelos, para não mexer, né? Só vai mexer quando realmente der problema, assim, não tem muita manutenção para te fazer no cabeçote, a não sei que tu abra todo o cabeçote, faz assentamento de válvula, tudo, troca retentor, troca tudo, mas não tem essa necessidade, né? O motor da Harley, assim, dificilmente tu vai mexer em alguma coisa ali. Sim. Sabe? O motor também tá em um giro menor, né? Não, e o motor tem folga, cara. É um motor folgado. Tu pega a biela assim, tu sente a folga. Tu diz, não, isso aqui tá... E não, é característica do motor, sabe? Ele é muito bruto, assim. Um negócio muito bruto. O motor da Dyna, por exemplo, por ela ter os coxins do quadro,
Era um motor mais simples, ela não tem os balanceiros dentro. Sim. O da Softail tem, o motor é fixado direto no quadro, então eles colocaram 2 balanceiros com corrente que tira um pouquíssima potência para tirar a vibração. Sim. E o da Dyna, cara, é aquele vira breaking, uma rodela desse tamanho, sem mentira nenhuma. Aquilo motor nunca para de rodar, né? Do cara pegar sozinho aquilo ali tem que estar forte mesmo. Então é um negocinho daquele tamanho ali, 2 canecão assim, maior que isso aqui, pra cima, e deu as varetas, um negócio muito simples, sabe? Sim. Aí cada modelo tem a particularidade, porque a Dyna tem que trocar coxinha. Claro, cara, aquele troço vibrando ali. Gente, uma hora ele vai ter que trocar, né? Em compensação, a outra vai lá, amanhã ou depois vai dar uma manutenção nos balanceiros, né? Tem rolamento, tem. Então toda moto tem uma característica, mas isso aí não é defeito crônico. Ah, o defeito crônico da Dyna é o coxinho. Não. É desgaste o uso de tantas horas, tantos quilômetros. O importante é tu trocar, né? Sim, né? Sim. Vou meter uma cara, ninguém. Uhum. E o que tu acha das motos 2 tempos? Teria alguma, não? Fácil. 350 é. Não, tem uma RX. Mas... Vai, eu gosto muito. Motor da areia atrás. O motor de 2 tempos, cara, tu vira ali e anda, né? Sou capaz de me matar até com um negócio desse. Porque ela não tem fim, né? Sim. Minha RX. Loucura. Eu teria, uma 2 tempos. Eu, particularmente, assim, é que eu não peguei muito essa época, né? Peguei, sou da mesma época, mas assim, meu negócio é andar mais com a galera dos 4 tempos, assim, né? Aham. Mas- Eu na minha época, 4 tempos, eu não tinha grana para ter 4 tempos. Sim. Então essas motos eram muito mais baratas, né? Claro, bem. Era né? RD existe uma época que não custava nada, não. Nada. Então assim, por conta disso, certo? Uma CG quadradinha, aquela, pô, só valia ouro, né? Não valia ouro. E aí tu comprava essas RX aí, 180, assim. DT, lixo, né? Todo mundo tinha. Isso aí. Era fácil, né? E hoje tá louco, ó. E bem, né? Quem soube igual, né? Eu vi uma esses dias em Passa Sete, uma cidade que tem lá no interior, né? Passa sério. Aqui Passa Sete, no Rio Grande do Sul. Cara, sobe antes de Sobradinho. E aí tem uma lojinha lá de moto, o cara sempre tem umas raridades. Tinha uma cinquentinha. Ele disse, isso aqui era de um professor aí. O cara sai do interior pro interior da aula, sabe? Já tá no interior lá. E tinha uma RX, aí eu perguntei pra ele, quanto é essa RX? A cor da minha. Ele queria 4 mil na época. Não era muito dinheiro, não. Acho que hoje vale mais, né? Claro. Uma RX hoje, uma RX inteirinha, assim. E tinha outras máquinas lá. O cara cata nos interiores, assim. Sim. Fácil de achar. Vamos lá? Rodrigo Ogro. Chegamos no momento do quadro Brasa da Noite. Tem isso. Tem. Achei que eu já tinha escrito. Eu quero ver se teu coração. Quero ver se esse homem brabo mesmo tem o coração de pelúcia agora. O que é o Brasa da Noite? Eu quero que você mande uma mensagem, cara, pra nossa audiência, pra tua. Uma mensagem que faz sentido aí na vida das pessoas. Algo que tu queira dizer, cara. Algo que queime nas pessoas aí. Tá bem. A Brasa da Noite tá contigo. Valeu. Nesse aí. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, a mensagem que eu trago, né, se tu tá afim de fazer alguma coisa, que tu acredite, né, de coração, o mais importante, que tu tenha fé no teu Deus, eu acredito muito no universo, eu acredito muito no bem e na lei do retorno, né. Então, se a gente caminhar nesse sentido, a gente nunca vai estar sozinho, pode ter certeza. E se tu tá passando por alguma dificuldade, visualiza lá na frente a tua vitória, a tua conquista, que tudo tu vai conseguir. E agradeço a oportunidade, eu acho que foi bem legal. Agradeço por ter vindo também lá de Porto Alegre e participado aí com a gente. Te agradeço demais, eu fiquei muito feliz com o vídeo e curti pra caramba. É isso aí. Vai ser nós.
espalhar isso aí pra... Vamos espalhar. Valeu. Valeu. Quer falar primeiro? Então, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com familiares, com motociclistas, com quem você queira. E se você conhece alguém que queira que esteja nessa mesa junto com a gente, para que a gente aprenda e possa estar transmitindo isso para vocês, deixe na descrição do vídeo o nome da pessoa, ou o nome do clube, do grupo, como for, a gente vai estar indo atrás e procurando aí para estar trazendo essa mesa aí. É isso aí. Então, Rodrigo, te agradecer mais uma. Eu quero te agradecer também, hein? Obrigado por ter aceitado. Foi uma honra ter escutado as tuas histórias, cara. A gente poderia ficar a noite inteira aqui, as tuas histórias são interessantes, cara, são bacanas. E prometo que a gente não pode ficar gravando também 3 horas aí, mas daria vontade, cara. Mas bacana mesmo. Não, mas a gente pode fazer um churrasco e... Já vai beber, vamos continuar conversando depois. Deixa eu isso aí. Deixa eu O meu Instagram e o canal. O canal no YouTube é um canal de viagens, sem fins lucrativos e não monetizados, só para guardar minhas memórias e motivar o pessoal a viajar também, que é Ogro Humano. E no Instagram eu tenho o Box do Ogro, que é a oficina, e o Ogro Humano é o meu Insta pessoal lá. Show de bola. É isso aí então. Pessoal, curta, compartilha, que ajuda a gente a manter o canal aí. É isso aí, tá bom? Valeu! Vamos lá então. We are in